Nós precisamos entender sempre, amados, do motivo que nós estamos aqui. É claro que nós sempre enfatiza e deixa claro, porque não é simplesmente tomar um copo de fruto da vide e comer um pão, não. Nós temos que sempre entender que este é o símbolo, né, daquilo que tem que fazer algo muito maior em nós, que é o quê? Lembrarmos, refletirmos a maneira que nós temos vivido, a maneira com que nós temos, até agora, né, vivido todo esse ano. Como que será que nós comportamos como crentes, como cristãos? Como foi a nossa conduta? E hoje era um momento, né, de nos refletirmos na nossa oração. Eu creio que você fez isso. E dizer ao Senhor: Senhor, eu quero cada dia mais mudar, ser melhor do que ontem, quero ser melhor, quero cada dia mais estar contigo, quero cada dia mais perseverar na tua graça, né, amados? E o que o Senhor fez por nós, amados, ainda que não temos como pagar, né? Todos nós sabemos que não há como pagar, mas o Senhor, Ele fez algo extraordinário por nós, e que na tua palavra Ele deixa muito bem claro, no versículo em João 3,16, que todos nós aprendemos, assim como nós nos convertemos, né? E é um versículo ao qual nós usamos para evangelizar as pessoas. João 3,16, o que diz lá, amados? O que o Senhor fez por nós? O que Deus fez por nós? O que Ele fez? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né? Nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, no seu amor infinito, Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para estar aqui, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, assim como nós estávamos condenados, né? Nós cremos em Jesus e, portanto, nós não vamos perecer. Mas, do contrário, nós estaremos com Ele na vida eterna. Mas perceba que Ele não somente nos amou. Ele deu claras demonstração do que Ele fez. Ele nos deu provas incontestáveis do que Ele fez. Vocês acreditam, não é? Perceba, amados, que Ele não teria nenhuma obrigação de falar daquilo que fez, porque sabemos que a autoridade dele é soberana. Ele é soberano, ninguém questiona Deus, porque Ele está acima de todos. Ninguém pode. Mas ainda assim, Ele provou que nos amou. Ele não teria não poderia falar nada, mas através da sua palavra, nós encontramos um texto que completa João 3,16. João 3,16 fala que o Senhor deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse. Mas Ele ainda, além de oferecer o seu Filho em favor de nós, Ele ainda provou que nos amou. Se você pegar a sua Bíblia na carta magna que escreveu Paulo aos Romanos, você vai ver a partir do versículo 8, capítulo 5, que Paulo fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Então Ele provou, Ele não só deu o seu Filho. Se você e eu não entendemos o contexto de João 3,16, João 3,16 fala o quê? Que o Senhor deu, mas Paulo completa através da sua carta. Deu para quê? Para morrer por nossos pecados, para morrer por nós, amados, para morrer por todos nós. Mas o Senhor, amados, ainda assim, Ele provou que nos amou em Cristo, porque Cristo morreu por nós. Ainda que nós não entendemos, Paulo completa na sua carta: mas, amados irmãos, morreu por todos os nossos pecadores. Mas a pergunta que fica não existe uma prova maior de amor, existe? Em se entregar o seu único Filho para morrer por alguém. E detalhe, alguém que já estava condenado eternamente. Alguém que já não tinha mais o que fazer. Já estávamos condenados, irmão. Já não tinha mais. Então perceba, olha só o amor de Deus. Não, Ele envia o seu Filho para morrer por alguém já condenado eternamente. Este amor ninguém compreende. Não há como compreendermos. Por isso que a palavra diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Por causa disso que eu não entendo. Você entende esse amor? Entregar um Filho único para morrer por alguém que já estava condenado? Não há como entender, amados. É incompreensível aquilo que Deus fez, amados. Mas, amados, nós estamos aqui por isso, amados, a importância, é o motivo que nós estamos aqui hoje, para celebrarmos essa última ceia, porque lembramos daquilo que o Senhor fez por nós. E também porque, amados, nós, embora passamos por lutas, muitas situações,
o Senhor, Ele passou o que passou por nós, morte de cruz. Lembremos que foi uma morte terrível, morte de cruz por todos nós. Nós temos consciência de que os momentos difíceis, as adversidades que nós passamos, né? A gente sabe que, embora a gente ainda esse ano passou por muitas lutas, algumas percas que ainda doem no nosso coração, no nosso peito, nós não temos deixado de adorar a Deus, nós não deixamos de vir aqui celebrar a ceia do Senhor. Porque assim como 1 Samuel 7,12, o profeta Samuel foi direcionado por Deus para falar. O que ele disse lá? Até aqui o Senhor nos ajudou, amados. Então, até aqui, o Senhor esteve conosco, nos ajudou. E sempre, amados, glorificamos a Deus. Porque nesse momento a qual o mundo passa, estamos passando momentos difíceis, mas nós temos que agradecer a Deus, porque a nossa mente ainda permanece lúcida. Nós temos a nossa mente sadia, ainda que a gente todos os dias receba enxurrada de notícias ruins, de notícias que muitos têm ficado desestabilizados, mas nós permanecemos firmes nessa fé. Muitos perderam a fé, mas nós continuaremos com esta fé, porque o Senhor foi quem nos chamou, queridos irmãos. Entenda isso. Perceba que até mesmo o apóstolo Paulo, quando você sabe que ele passou por muitas situações, né? Passou por adversidades, passou por apredejamento, passou por muitas situações. Mas perceba que ele disse na sua segunda carta para Timóteo. O que ele disse na sua carta para Timóteo? Ele disse que eu não tenho vergonha de nada do que eu passei. Ele diz no capítulo 1, no versículo 12, ele fala, olha, eu não me envergonho do que eu passei. Eu não me envergonho por tudo isso que eu estou passando, amados. Pelo contrário, amados, o que ele fala? Porque ele sabia bem em quem tem crido. Eu e você sabemos em quem cremos, não é? Ele sabia, assim como nós. Ele diz, eu sei bem em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para o quê? Guardar o meu tesouro. Então, Paulo está dizendo que tudo que ele passou, sofreu e viveu, estava nas mãos do Senhor, guardados, amados. Assim como eu e você hoje, nós bem sabemos em quem nós temos crido, né? Estamos certos de que é poderoso o Senhor para cumprir cada dia mais a obra em nossas vidas. E Ele também tem guardado o seu tesouro em nossas vidas, amados. Porque, perceba, nesse depósito, o Senhor Jesus, quando esteve na terra... Então, queridos irmãos, perceba que esse tesouro ao qual Paulo fala, o Senhor, certa feita, deixou claro algumas situações. Mateus 6,19, a partir do versículo 19, o Senhor ele fala sobre algo. Ele disse para que a gente não ajunte tesouro na terra, né, onde a traça, a ferrugem consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ele fala o contrário, juntais tesouros no céu, aonde a traça nem a ferrugem consome, nem os ladrões minam e roubam. Então perceba, amados, tudo está ligado. Graças ao Senhor, amados, que nós todos os meses nós plantamos aqui tesouros no céu. Todos os domingos e todos os dias você plante tesouro no céu. Plante agradando a Deus, servindo a Deus com sinceridade, para a glória de Deus, porque Ele é bom, amados, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glórias a Deus, amado. Mas se existe, amados, o que eu queria dizer, uma maneira da gente retribuir, ainda que totalmente ninguém consegue retribuir o que o Senhor fez naquela cruz, né? Ninguém consegue retribuir. Ainda que exista uma maneira, nós podemos, através das nossas atitudes, da nossa conduta, e através dessa mensagem de hoje, o Senhor nos dará instruções, pela graça de Deus, para que nós continuemos agradando a Ele, para que Ele se alegre de nós. Essa é uma das maneiras. Agradar a Deus fará com que a gente retribua de certa maneira aquilo que Ele fez por nós, amados. E vamos ao texto nessa manhã. Este é o texto a qual nós vamos embasar nesta manhã. 1 Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 1. Amém. Deus eterno, poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa porção nesta manhã, Pai. Senhor, eu não tenho nada, sou pequeno demais. Não tenho condições nenhuma, Pai, para ofertar aos meus irmãos que estão aqui, Pai, algo bom. Mas eu sei que o Senhor pode, Pai, através do Teu Santo Espírito, nos invadir e disseminar a Tua palavra em nossos corações. Pai, que eu venha diminuir sempre e o Senhor cresça para a honra e glória Tua, Senhor, Pai. Nos ajude, fale através da Tua palavra em nossos corações. No nome de Jesus eu te peço, Pai, te agradeço já. Amém, Senhor. Amém, amados? Poder se assentar. Glórias a Deus. Eis aí a palavra de Deus para nós nesta manhã, queridos irmãos. E essa mensagem
resumidamente, ela trará algumas exortações da parte do Senhor. E através dela, amados, nós faremos nos lembrar, aquele que eu sei que você já sabe, que nós somos peregrinos nesta terra, somos forasteiros nessa terra, estamos aqui só de passagem. E também nós vamos lembrar que foi através do sangue de Cristo, nada mais propício no dia de hoje, que nós estamos aqui, alcançamos a salvação. E também nós temos acesso a uma herança que não há preço, não há dinheiro no mundo que possa pagar aquilo que o Senhor fez. Encontraremos também uma resposta para esta mensagem. Qual é o valor da nossa fé? Qual seria o valor da tua fé, da minha fé? Daqui a pouco nós então descobriremos. Então, queridos irmãos, esta é a epístola de Pedro. Apóstolo Pedro foi quem escreveu esta epístola, a qual nós acabamos de ler, o seu primeiro capítulo, alguns versículos. Apóstolo Pedro, sabemos que foi discípulo do Senhor Jesus, um pouco impetuoso, um pouco nervoso, mas ele depois foi transformado por Deus, foi transformado por Jesus, e hoje aqui está uma carta a qual ele mesmo escreve. E aí você vê que ela é universal. Alguma Bíblia, isso pode ter aí na sua Bíblia, Epístola Universal de Pedro, né? Está na sua Bíblia, algumas de vocês está dizendo que ela é universal. Universal por que então, amados? Porque perceba que esse é um título, é um termo muito antigo utilizado. Porque as cartas de Paulo, elas não são universais. Por quê? Porque foram dirigidas direto para uma comunidade ou específica para algum pastor, como Timóteo, alguém que estava ali cuidando do rebanho do Senhor. Então ela é universal simplesmente porque ela não se restringe a um determinado grupo, ou uma determinada comunidade, ou uma determinada pessoa. Ela é universal, ela se expande. Perceba que no primeiro versículo você vê que Pedro se dirige a várias comunidades. Ele fala de 5, mais ou menos 5 aí no primeiro versículo. Então perceba, é isso, exatamente por isso ela se torna universal, porque ela é diretamente direcionada para todos os cristãos, não para uma determinada comunidade nem para alguém, mas para todos os cristãos espalhados na época pela Ásia Menor, amados irmãos. Então Pedro, ele está aqui nessa carta, primeiro agradecendo, primeiro ele se identifica como discípulo, depois ele fala mais algumas coisas. Embora ele, amados, esteja se referindo, e alguns dizem, aos judeus da dispersão, embora ele esteja dirigindo aos judeus que foram dispersos de Jerusalém, embora ele esteja ali ao mesmo tempo falando sobre isso, ele fala também para cristãos, assim como a sua epístola é universal, ele se dirige a todos os cristãos da época, e assim como nós hoje que estamos aqui lendo a palavra, lendo esta carta, também é dirigida a mim e para você nesta manhã, porque perceba que ele usa um termo forasteiro no começo do versículo, termo forasteiro, e eu sei que você já reconhece essa palavra, foi dita aqui que nós também somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não somos? Nós estamos aqui só de passagem, nós não estamos aqui para sempre. Uma vez que eu e você recebemos do Senhor, uma vez que nós nos transformamos a nossa vida, que nós recebemos o Senhor como o único suficiente na nossa vida, nós então passamos a ter uma outra cidadania. Qual é? A cidadania celestial. Esta é a cidadania, amados, que nós temos. Então nós também somos forasteiros, nós somos peregrinos nesta terra, queridos irmãos. Somos então aqueles que estão aqui de passagem e que daqui a pouco estarão com o Senhor Jesus. Mas ele escreve também para cristãos do mundo inteiro, e hoje esta palavra é para nós, essa carta ele escreveu e deixou aqui, e ela é tão atual que é para nós também aqui nesta manhã. Aqui. Perceba que ele se distingue como forasteiro. Os cristãos, é claro, da época, não tinham ainda esse termo a qual nós estamos dirigindo hoje, né? Nós somos hoje chamados de cristãos, mas não era assim desde o início. Antes mesmo de a palavra ser disseminada no mundo inteiro, nós tivemos um termo, mais ou menos, dizendo que os que eram cristãos recebiam um termo como se os do caminho. Os do caminho, então não era cristão ainda. Então um termo muito antigo foi utilizado para o cristão. Então, os do caminho, aquele lá é o do caminho, aquele lá segue o Nazareno, aquele lá é o do caminho. Mas perceba que no decorrer dos tempos, mais precisamente em Atos capítulo 11, mudou-se então esse termo. Lembra que Antioquia foi quando os apóstolos receberam primeiramente os nomes de cristãos, né? Atos capítulo 11 vai falar. Então, queridos irmãos, esse é o termo que chamou, virou cristão.
Então, amados irmãos, eles foram dispersos. E às vezes a pessoa pensa, foi por medo que eles foram dispersos, foi por medo que eles saíram de Jerusalém. Não, não foi por isso. Eu vejo de uma outra maneira, foi que para expandir mais o evangelho do Senhor. Não foi por medo, porque sabemos que aqueles que estão em Cristo não têm medo de nada, né? Eles foram para outras cidades, outras regiões. É claro, primeiramente, a gente sabe que os romanos perseguiam os cristãos, mas Deus quisesse também que eles fossem, né, expandissem o evangelho do Senhor. E aqui Pedro, ele fala para todos, irmãos, não fala só para um determinado grupo. E nós somos, então, amados, os peregrinos, os forasteiros desse tempo. E nós procuramos, assim como Pedro diz no começo, nós procuramos ser sóbrios, nós procuramos, então, ali ele diz, ser santificados pelo Espírito, né, com obediência ao Senhor. Nós também, amados, aqui, para alcançar essa cidadania celestial, não é fácil. Nós precisamos sempre nos santificar, nós precisamos sempre entender que o Senhor, Ele quer encontrar uma noiva com as vestes brancas, né? Ele quer encontrar filhos e filhas dele que estejam prontos e preparados. E nós, todos os dias, nós procuramos santificar, e para que o Espírito Santo continue habitando, né, em nossas vidas, faça morada em nossos corações. E nós obedecemos seus mandamentos, e nós, através do seu sangue que ele derramou, que aqui Pedro fala sobre aspersão, não é mais como Moisés naquela época, né, que pegava bacias, matava um animal, colocava uma bacia na mesa, né, derramava o sangue e ia aspergindo no altar. Não era mais como Moisés fazia lá, mas Cristo veio, né, e Hebreus fala sobre isso. Ele nos trouxe uma nova aliança, ele é o mediador, e através do seu sangue, então, nos pôde purificar de toda a injustiça, amados. Depois do versículo 3, você está acompanhando na Bíblia aí, perceba que ele diz: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele começa a agradecer. É por isso, amados, também que nós estamos aqui. Ele agradece, nós somos gratos. Hoje nós começamos a oração nesse culto, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito, né? Agradecendo ao Senhor. Nós devemos sempre, amados, ser gratos a Deus pela sua infinita misericórdia, a qual Pedro ele se refere aqui. Ele teve tanta graça, tanta misericórdia de nós, amados, que nós temos que sempre agradecer. Nós temos que permanecer continuamente agradecendo. Não é assim, quando nós acordamos de manhã, nós já agradecemos a Deus. Pai, eu agradeço a Ti, eu agradeço, Pai, pelo que Tu fizeste. Agradeço, Senhor, continua comigo, Pai, na minha caminhada. Não é assim, nós agradecemos todos os dias, que isso possa permanecer, amados, nos nossos corações, que você possa continuar agradecendo pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Seja sempre grato pelo que Ele fez por nós, amados. E a gente, amados, tem que agradecer, porque, perceba, todos aqui têm histórias de vida, todos aqui têm testemunhos que não tinha como se salvar, mas Ele contemplou a gente, né? Ele contemplou a gente e pôde nos resgatar, e a gente tem que ser grato eternamente pelo que Ele fez. Eu sei que você é grato, eu sou grato, e nunca a gente vai esquecer pelo que Ele fez. E sempre a gente, poxa, olha onde eu estava, né? Olha quem eu era e olha quem o Senhor me transformou. Pai, eu agradeço demais. Eu sou grato ao Senhor, Pai. Todos os dias nós temos que manter essa gratidão constante, amados, na nossa vida. Amém? Glórias a Deus, amados. Então, para que a gente continue assim, e até porque, para que a gente tenha acesso ao que Pedro fala no versículo 3. Ele fala ainda, ele continua. Ele fala sobre uma viva esperança. Para que a gente continue com essa esperança viva em nossos corações, para que a gente continue tendo essa esperança viva, amados, nós precisamos continuar sendo gratos, continuar sendo servos do Senhor, continuar fazendo a vontade dEle, para que nós continuemos com essa viva esperança em Deus. E nós sabemos, queridos irmãos, que hoje a esperança do mundo está onde? Não está em Deus. Aqueles que não acreditam em Deus, a esperança deles está em homens, né? Naquilo que os homens podem fazer. A esperança do mundo hoje está em quem? Em governos. A esperança do mundo hoje está em juízes. Está em alguém que possa então trazer um mundo mais justo, poder trazer um mundo mais igual e mais seguro. Então o mundo está alicerçado em uma esperança morta. Ao mesmo tempo que eu e você estamos alicerçados em uma esperança viva,
o mundo hoje que não conhece a Cristo, a esperança deles, amados, está no homem, está em governos, está em alguém que possa então trazer paz, alguém que possa então trazer uma esperança, trazer tranquilidade para que eles continuem vivendo no mundo. Perceba que nós somos peregrinos, mas os que estão no mundo têm a sua vida aqui na terra. Eles querem viver e viver a sua vida na terra, e a vida deles é aqui na terra. Então eles querem para eles alguém então que possam trazer conforto para eles, trazer justiça, trazer um pouco mais de tranquilidade para eles viverem. A gente sabe que nós não somos enganados, porque Amós 3:7 fala que o Senhor não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos. Não é assim? E perceba que nós sabemos que em algum momento o mundo vai encontrar essa paz. Em algum momento da vida, né, daqui para frente, vai ocorrer que o mundo vai encontrar uma paz. Mas é uma paz com um X no final, não é uma paz com Z, é uma falsa paz. É uma falsa paz que será estabelecida através da sua palavra. O Senhor nos mostrou e nos orientou que Satanás, sabemos que ele é um ser extremamente inteligente, ardil, e também ele é oportunista também. E sabemos que em um determinado momento, com o anseio do mundo em querer isso, em querer tranquilidade, em querer paz, em querer alguém que possa resolver os problemas, vai chegar um momento que vai acontecer isso. Nós sabemos, em determinado momento vai chegar alguém que vai colocar paz. Ainda que possa ser por breve momento, mas vai existir um pouco de paz, vai existir um pouco de segurança, vai existir tranquilidade. No mundo, tudo vai se resolver. Mas nós sabemos bem que a palavra nos diz que quando houver isso, quando estiver acontecendo paz e segurança, o que acontecerá, amados? Repentina destruição. E o Senhor nos alerta, amados. Sabemos que será como um cavalo de Troia para o mundo. Sabemos que será como um verdadeiro presente de grego, né? Quem conhece a história, né? Que ali o cavalo foi ali um presente, mas na realidade aquele presente estava cheio de soldados, a qual foi a destruição completa. Então perceba, queridos irmãos, que será um engano. E eu sei, assim como você sabe, que Satanás, ele é mentiroso. Ele é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse em João capítulo 8 que ele faltou com a verdade, nunca teve verdade nele. Na realidade, ele é mentiroso. Tudo que ele fala do que ele é próprio, porque o Senhor diz, ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele é mentiroso e nada do que ele fala é verdade. Então ele vai estabelecer em algum momento essa paz que o mundo anseia. Então não é uma esperança viva, é uma esperança morta que o mundo está, não é? O mundo está esperando em algo falso e morto ao mesmo tempo, mas nós estamos esperando em uma viva esperança, esperando em Cristo, amados irmãos. E glórias a Deus por isso, não é? Então, queridos irmãos, assim como nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nossa esperança está viva. Porque nossa esperança está onde? Em Deus. E Pedro, ele fala sobre uma viva esperança. Ele fala sobre uma viva esperança. E eu e você temos certeza, amados. Embora nós não conseguimos ver, ela é palpável. É uma esperança, ela é viva, ela não é morta. Porque, assim como eu disse no começo, nós sabemos bem em quem nós cremos. E nós estamos bem certos que o Senhor é Deus, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro, amados. Creia nisso, que nós estamos alicerçados numa viva esperança. E o versículo 3 termina como? Ele termina dizendo no que consiste essa viva esperança, do porquê temos essa viva esperança. Olha o que ele termina dizendo. Ele diz, no versículo 3, nos gerou para uma nova viva esperança, para o quê? Pela ressurreição de quem? De Jesus Cristo dentre os mortos, amados. Ele termina dizendo, por que essa viva esperança? Por que temos essa viva esperança? Porque eu e você cremos que um dia o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu e você, nós cremos que um dia o Senhor ressurgiu, Ele não ficou morto no terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos. Por isso nós temos essa viva esperança, ela é palpável, ela é real, ela é tão certa, mas tão certa, que no versículo seguinte, acompanhe comigo no versículo 4. Que... A herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Olha aí, essa é a viva esperança. Perceba que no versículo 4, a esperança já se tornou herança.
A viva esperança se tornou herança. Então, agora a herança é diferente. Herança é a ação de herdar, adquirir aquilo. E herança não se toma, herança não se rouba, né, amados? Mas ainda assim, essa herança que Pedro está falando, versículo 4, ela só é possível de ser conquistada, amados irmãos, se a gente tiver algo. A gente que tiver algo que o versículo 5 vai completar. Estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último. Então, para se ter essa herança, para que essa esperança viva que vai se tornar herança, que Pedro ele já diz que é herança. Primeiro ele disse que era uma viva esperança, mas no versículo 4 virou herança. E herança a gente adquire e nós não perdemos, ninguém rouba. Para isso acontecer, versículo 5, nós precisamos do que, amados? Mediante ao que? A fé. A fé que precisa estar guardada no poder de Deus. Porque Hebreus 11 fala realmente que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há como. Então, Pedro, ele é direto, ele diz, olha, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, que já prestes para se revelar no último tempo, está perto. E Pedro está dizendo, olha, os que quiserem herdar a salvação, os que quiserem se encontrar com Cristo em algum momento, vai precisar ter fé, vai precisar ter uma fé. Se quisermos herdarmos então o reino dos céus, amados, nós precisamos ter fé. Esta fé que Hebreus 11 fala, que sem fé ela é impossível a gente chegar lá. Então, queridos irmãos, mas perceba que como está a fé hoje em dia? Como está a fé hoje na nossa igreja, na igreja brasileira como um todo, no mundo então? Vocês acreditam, vocês sabem como está? Qual é o termômetro da fé hoje? Se nós fôssemos basear pela fé que se tem hoje, nós não conseguiremos, né? Falando de uma maneira geral, será que a igreja brasileira, a igreja mundial, tem fé suficiente para chegar até lá ao final? Será que tem, amados, fé? Será que tem fé suficiente? Como esta fé pequena, qual muitos cristãos hoje estão desesperados, estão chorando, estão sem saber o que fazer. Principalmente os do Pará, que recentemente nas notícias saíram que ia haver um tsunami. E lá os cristãos já estavam arrancando os cabelos da cabeça, né, chorando, meu Deus, está chorando. E não aconteceu nada. E que fé é essa? Qual é esta fé alicerçada? Fé é o que, amados? É certeza? É dúvida? Fé é certeza do que nós não vemos. Então, se tivermos esta fé que está por aí rasa, de cristal, não conseguiremos chegar até o final. Mediante a isto, então, o que fazer, queridos irmãos? O próprio Pedro diz o que nós temos que fazer, e demais discípulos. Perceba que chegou um determinado momento, em Lucas 17, versículo 5, que eles chegaram para o Senhor. E é isso que eles fizeram, nós precisamos fazer. Precisa continuar, aqueles que já fazem, continuem fazendo, pedindo. Em determinado momento, eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram, Senhor, o que eles pediram para o Senhor? Aumenta-nos a nossa fé. Eles pediram para o Senhor. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Olha só, discípulos conviveram com o Senhor Jesus. Aonde quer que Jesus estava, eles estavam. Presenciaram milagres, prodígios, maravilhas. E em determinado momento, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Que pedido, amados. Esse pedido, a gente às vezes olha e fala, como que pode os discípulos do Senhor que viveram com Ele, pedindo para o Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Amados, nós precisamos ser sinceros para Deus. Às vezes, hoje, a gente sabe que há muitas situações acontecendo em que hoje os cristãos estão sendo preparados e muitos dos que estão dizendo que os cristãos hoje eles são super-heróis, são super-homens, como está nas histórias de gibi, nos filmes. Estão ensinando que os cristãos hoje eles têm que ser super-homens, né? Super-heróis, são fortes. E hoje o Senhor nos orienta que se a gente parou um dia de pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Hoje as pessoas têm uma visão equivocada de que, além disso que a irmã falou, eles não, você não precisa disso. Se alguém se levantar e disser, olha, meu irmão, eu não consigo, eu sou fraco, sabe, eu não tenho fé.
né? Aquela pessoa vai ser taxada como que? Endemoniada, tem demônio, né? Olha, você é endemoniado, você não tem Deus não. Nós precisamos fazer uma sessão de descarrego em você. É assim, amados? Então, se a pessoa, me ajuda, meu irmão, estou aqui, eu não consigo ter fé, não me ajuda, por favor. Irmão, você precisa orar mais. Você precisa, olha, vem aqui nas sextas-feiras que nós vamos fazer uma sessão de descarrego, né, irmão? Né? Então, amados, é assim, não há mais esse impulso, e na palavra do Senhor, o Senhor mostra ao contrário, os discípulos pediram fé, não foi? Olha, Senhor, aumenta a minha fé, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, Senhor Deus. Eu preciso, Senhor, essa é a nossa oração, amados. Continue orando, buscando ao Senhor, falando, Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso de fé, Senhor. Que esse possa ser o seu pedido, amados. Seja sincero diante do Senhor e peça, assim como os discípulos, Senhor, aumenta a minha fé, queridos. Aumenta a minha fé. E eles, amados, pediram isso para o Senhor. E muitas das vezes a gente tem vergonha de pedir ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Tem vergonha, né? Tem vergonha, mas a gente tem que ser sincero porque Ele é nosso Pai. E estou lembrando mais uma passagem. Perceba que em determinado momento, um pai chegou no Senhor Jesus. Ele chegou no Senhor Jesus e em um determinado momento, ele chega no Senhor Jesus e diz para o Senhor algo que não teve nenhuma vergonha, amados. Ele não teve nenhuma... Olha que estava uma multidão ao seu redor. Né? Um pai desesperado chega no Senhor Jesus. É a história que nós estávamos falando semana passada, Sebastião. Ele chega no Senhor Jesus. Primeiro ele vai para os seus discípulos, né? Primeiro ele vai nos seus discípulos, que há uma tradução mais fiel, que é a corrida fiel, diz que é desde a infância mesmo, né? Desde a infância. Desde a infância, amado, um pai sofrendo com um demônio que queria matar o teu filho. Sofria com um demônio desde a infância, querendo tragar a vida do teu filho, que ele pegava o menino e ó, quebrava todo o menino, amados. E um pai desesperado, amados, chegou dos seus discípulos e disse, olha, Deus chegou a eles, não conseguiram expulsar o demônio. Depois Jesus estava descendo do monte, lembra do monte da transfiguração, com Pedro, João e Tiago, estava descendo o monte, e lá, quando desceram, chegou o problema para Jesus. Aí o pai chega chorando, em lágrimas. Ele chega chorando, amados, porque está desesperado. E a pouca fé que ele tinha, porque os discípulos não conseguiram, não, eu vou continuar, porque eu já estou sem mais o que fazer. E aí ele vai adiante do Senhor, está em Marcos capítulo 9, depois leia na sua casa. E ele chega para o Senhor com lágrimas nos olhos. E o que ele disse para o Senhor? Não teve vergonha. Ele disse, o Senhor disse para ele primeiro, se podes, olha, se você crê, tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. E aí ele não teve vergonha nenhuma em dizer. O que ele disse no versículo seguinte? Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. Eu não tenho fé, Pai. Eu preciso, eu creio, mas eu não consigo ir adiante, mas me ajuda, Pai. Se tu me ajudar, eu sei que o meu filho vai ser curado e esse demônio vai sair dele para sempre. E ali, amados, o que aconteceu? O Senhor ali arrancou aquele demônio daquele menino. E aí eles puderam ser felizes. Mas o que eu estou querendo chegar, amados? Que não há vergonha nenhuma em pedir ao Senhor. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então, amados, seja essa oração tua. Peça ao Senhor, faça parte, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de fé, Pai, para que eu possa ir adiante. Que eu possa chegar até o final. Porque sabemos que sem nós termos uma fé, amados, uma fé realmente genuína e inabalável, nós não vamos chegar lá. Então, a nossa oração a partir de hoje seja essa: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda na minha fraqueza. Ajuda-me a ter fé. Ajuda-me, Senhor, porque eu preciso de fé. Eu preciso de fé para que eu esteja de pé com os meus irmãos naquele grande dia. Para que eu esteja firme e para que a minha fé não seja abalada. Porque, amados, nós sabemos que daqui para frente nós vamos presenciar e ver muitas coisas. E em determinado momento, se a gente não tem uma fé forte, nós vamos parar na metade. Não vai ter como a gente ir lá, chegar até o final. Então veja como é sério isso. Então, amados, nossa oração não é barganhar com Deus, como a irmã disse, não é pedir riqueza, mas fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Que essa possa ser a tua oração e a minha, amados, para que nós possamos suportar no dia mal. E ele continua no versículo 6,
exultai nisso, embora no presente breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Não é uma, não é duas, não é três, são várias provações. Pedro está dizendo que nós temos que exultar no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha, o que será que Pedro está dizendo aqui, amados? Então quer dizer que é para mim eu me alegrar na minha provação. Quer dizer que ele está dizendo para mim ficar feliz, me alegrar, exultar, e para mim ficar feliz no momento em que eu estou passando, se possível, passarei por provas. Olha o que Pedro está dizendo. Ora, para que será que nós temos pedido fé para Deus? Por que você acha que você tem pedido fé para o Senhor? Não é para deixar de enfeite, né, amados? A fé é para o quê? Pôr em ação. A fé, amados, é para colocar em prática. E como disse no começo, amados, nós responderíamos essa pergunta. Qual é o valor da nossa fé? Qual é o valor da tua fé, amados? A fé, uma vez adquirida, meu irmão e minha irmã, não tem preço, né? Não tem preço a fé. E Pedro vai discorrer dizendo, ela é valiosa demais, olha só. Para que uma vez confirmada, ele fala, o valor da vossa fé, muito mais preciosa, ele vai comparar agora o metal, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo. Então a fé nossa, amados, ela é valiosa demais. Essa fé que você tem, que eu tenho, que a gente pede todos os dias e vai começar a pedir mais, para que o Senhor aumente, para que o Senhor ajude-nos a ter fé. Ela é valiosa demais. Perceba que Pedro então compara com um dos metais mais valiosos do mundo, se não for o mais valioso, né? O ouro. Então ele compara ainda o ouro purificado. Então nem é mesmo o ouro, é o ouro mais purificado, o ouro mais puro. Ele vai comparar, olha, o valor é muito mais precioso do que qualquer ouro perecível, mesmo apurado no fogo. Então, amados, a nossa fé, ela é muito valiosa. Então se a gente começar a pedir mais e mais e mais, olha que nós vai aumentar o nosso valor, vai valer muito mais. Porque perceba que ele continua no versículo 7, olha, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Amados, daqui a pouco Jesus irá se revelar. Agora, se nós nos mantermos a nossa fé inabalável, olha só, veja se você estiver montando esse quebra-cabeça. Então, a nossa fé vale demais. A nossa fé, ela vale muito. Se nós permanecermos, amados, inabalável com ela, até a revelação de Jesus Cristo, nós iremos o quê? Atingir o objetivo principal, que é o quê? Alcançarmos a vida eterna, nos encontrarmos com Deus. Esse não é o nosso objetivo. Nós iremos desfrutar, então, da glória eterna, ao lado daquele, amados, que um dia morreu por nós, amados. E se nós conseguirmos isso, já vai valer muito mais, né? Estaremos para sempre com o Senhor. E isso vale mais do que qualquer riqueza, mais, amados. Tudo aquilo que você tem, qualquer bem que nós tenhamos, vai valer muito mais, amados. Sabe que o mundo, amados, ele fica muito questionado. Ele se questiona muitas vezes do porquê de algumas coisas. Do porquê que nós, por exemplo, aqueles que seguem a Cristo, eles acreditem em alguém que, por exemplo, não viu, né? A pergunta é, o mundo fica maluco porque como que você pode acreditar em alguém que você não viu? Como você pode acreditar em alguém que dizem que ressuscitou depois de 3 dias morto, né? O mundo ele tem muitos questionamentos e não consegue entender isso. Como você pode acreditar em um livro que foi escrito séculos e séculos atrás por homens? Em algum momento da sua vida você já deve ter sido questionado por isso. Em algum momento você deve ter sido questionado. Mas isso é o que, amados? Isso é fé. Fé não se entende. Fé é o que? É certeza. Nós não vimos. Perceba que Jesus, em determinado momento, o que ele fala? Bem-aventurados que não e creram. Nós somos felizes por causa disso, amados. Nós não vimos, mas nós cremos. Porque ele escreve essa carta, mas está junto com Tomé. Quando Jesus se dirigiu a Tomé, quando ele disse, olha, eu só vou ver, Tomé disse, eu só vou ver quando eu ver as marcas, né, nas mãos do Senhor Jesus e o seu lado furado. Em determinado momento está todo mundo reunido, os discípulos. Jesus chega para Tomé e diz, olha Tomé, veja as minhas mãos. Agora você crê? Aí ele diz, Senhor, Deus e Deus meu. Aí ele diz, só porque viste você crês? Aí ele vai falar, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Glórias a Deus por isso, amados. Esse é o valor da tua fé.
Você não viu, mas você creu. E ele continua que ele diz, olha, no versículo 8, ó, nós não vimos. Olha o que Pedro diz. Não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora. Nós não vemos, mas nós cremos. Aí entra, exultai com alegria indizível e cheio de glória. Ele diz, olha, nós temos que nos alegrar. Você não viu, eu não vi, mas nós cremos pela fé. Essa é a fé, amados, que move você. Essa é a fé que nós temos que estar nos alicerçando dia após dia. Cara. E Pedro aprendeu muito bem, estava lá no momento. E aí, amados, ele continua dizendo, vamos ir adiante no versículo 9. Para ter fé, nós vamos obter então o fim. O fim da fé termina onde? Quando nós alcançarmos a salvação. Olha o 9. A fé vai só terminar, amados, quando alcançarmos a nossa salvação. Por isso ela precisa ser inabalável, firme, forte. Ela precisa estar firme para que quando chegarmos diante da salvação, quando o Senhor voltar, nós podemos encontrar com Ele. Amém, queridos irmãos? O tempo avança, né? O tempo corre demais. Vamos adiante, amados irmãos. Daqui a pouco nós então celebraremos a nossa ceia. Eu vou pular, vamos para o 13, amados. E até o final, Pedro ele fala sobre algo importante, a qual eu disse no começo, que ele é algo que faz com que o Senhor se alegra de nós. Se nós procurarmos então viver uma vida de santidade, ele vai começar a tecer para que nós possamos estar cingindo o nosso entendimento, versículo 13, para que a gente seja sóbrio, para que a gente esperar inteiramente na graça que nós está revelada, que na graça que você está sendo trazida na revelação do Senhor. Então, Pedro está dizendo, ó, vamos vestir o nosso entendimento, cingir o nosso entendimento, para que a gente seja sóbrio, esteja atento, seja concentrado. E o versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Olha, irmãos, lembra que você é peregrino, lembra que você é forasteiro nesta terra e também filhos da obediência. Olha o versículo 15, pelo contrário, seguindo o que é santo, o que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí o versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 17, ora, assim invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só, irmãos, aqui são diretos para nós. Esta é a maneira na qual nós devemos nos portar, seguir como cristãos. Esta é a maneira, amados. Nesse tempo de peregrinação que nós estamos vivendo, até a volta do Senhor, até que o Senhor Jesus se revele a nós, nós temos que continuar vivendo, buscando a santidade e a santificação. Cingindo, guarde o seu entendimento, sendo sóbrios, mantendo a concentração, até a volta do Senhor, amados. Lembre-se que somos filhos da obediência. O mundo não pode nos influenciar, amados. Nós somos filhos da obediência, não filhos do mundo. Vivendo em santidade e sempre se portar diante de Deus com temor e tremor. Sempre ter temor diante de Deus. E aí o 18, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como a prata e o ouro. Então o valor que as pessoas dão para o ouro e para a prata, Pedro agora vai falar que ela é incorruptível, é corruptível, né? Ele fala no versículo 18, a prata e o ouro corruptíveis, que não é mediante a isso que fosseis resgatados. E também nem para o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o 19, mas com o que? O precioso sangue de Cristo, o precioso sangue, amados, foi por ele que nós fomos resgatados, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então Jesus derramou o seu sangue, Jesus derramou todo o seu sangue, amados, para nos resgatar, a qual dinheiro nenhum mundo poderia pagar. Versículo 20, antes da fundação do mundo, porém manifestando no fim dos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo, ele estava lá com o Pai. Lembra em Gênesis, no começo, né? No princípio, ele estava lá. Porém, ele foi manifestada no fim dos tempos. Vai ser por amor a mim, por amor a você, irmãos. Em breve, como Pedro enfatiza no versículo 20, o Senhor irá voltar. Pois essa é a sua promessa. A nossa viva esperança que virou herança
É essa a minha tua promessa, qual João 14 fala, amados. Ele diz, quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, meus irmãos. Queria chamar a Irineia já para cá, amado. Pode vir para cá que nós vamos então celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, amados. Então ele nos ama. Ele nos ama, amados. E essa é a nossa viva esperança. Que você possa, nessa manhã, saber e entender que jamais esqueça que nós somos forasteiros nessa terra. E através do sangue do Senhor, a qual nós estaremos aqui simbolizando através do fruto da vide, o Senhor pôde nos dar uma viva esperança que tornou herança. É a cidadania celestial. Fique de pé um pouquinho, mas nós estaremos orando pelo cálice. Para que alcançá-la, amados, essa herança, essa cidadania celestial, é necessário estarmos com a nossa fé inabalável. Continue pedindo a Deus para que Ele aumente a sua fé. Continue pedindo, Senhor, ajude na minha falta de fé. Não troque por nada, amados, essa fé que o Senhor te dá. Porque ela vale muito mais do que o ouro purificado no fogo. Junto com esta fé, busque a todo custo, a partir de hoje, continuar buscando viver em santidade. Amém? Não acredite, amados, no que está sendo dito por aí. O que estão dizendo? Uma vez salvo, irmã, sempre salvo para sempre. Não acreditem nisso. Lembre-se que a nossa herança, a cidadania celestial, ela só será alcançada se a gente tiver fé e santidade. A fé é necessária frente àquilo que nós iremos enfrentar. Jesus disse que sem fé é impossível. E a santidade, ela precisa acontecer, porque o Senhor vai vir buscar uma igreja com vestes brancas, não é? Lembre-se, fé e santidade. Hebreus 14, 12 e 14, o que diz? Segui a paz com todos. E aí eu fecho aqui. E a santificação, sem a qual? Então, uma vez salvo, sempre salvo, vírgula, apague da sua memória, né, irmã? Não siga isso, amados. Nós estamos batalhando dia após dia para ser credenciados lá na frente de alcançarmos a nossa salvação. Amém? Que você possa continuar com essa palavra em seus corações. Estaremos orando então pelo cálice e será passado. Amém, amados?